Olá, seja bem-vindo ao In Music em Casa. Eu gostava que nos contasse o teu início na música. O início da música já vai um livro, não é? O início da música começou quando eu tinha cerca de 12, 13 anos, quando eu iniciei os meus estudos de guitarra, que depois de ter tido alguns anos no conservatório, resolvi seguir a parte do jazz, que era o outro lado que me começou a entusiasmar como músico. Daí estudei em Matosinhos, fiz o conservatório, depois fiz a parte, então, eu já estudei privado com o professor Carlos Mendes e com o professor Aires Ramos, e com 19 ingressei numa universidade em Londres, na Thames Valley University, onde fiz a minha licenciatura, depois fiz o meu mestrado em composição. Depois disso fui músico de estúdio, que não deixa de ser uma escola, não é? Não deixa de ser um percurso escolar. Fui músico de estúdio em Londres durante 8 anos e daí fui estudar com o Gary Burton nos Estados Unidos. Fui músico de estúdio, fui músico de sessão, trabalhei com o Jethro Tull, trabalhei com a National Youth Jazz Orchestra, orquestra de jazz europeia, e trabalhei com o Gary Burton, pronto, e então esse é o meu início, o início do estudo é, pronto, e continua a ser o estudo sem dúvida morre quando nós também partimos. Sem dúvida. E como é que foi essa mudança de Portugal para a Inglaterra e depois de Inglaterra para os Estados Unidos? A adaptação foi fácil? Olha, para mim era muito importante, eu sempre fui um estudioso nato, sempre estudei muitas horas e para mim o estudar com grandes mestres, sem dúvida, era tão forte a ideia de querer estudar com as pessoas com quem eu queria estudar, desde o Mike Oldham, desde o Dave Cliff, desde o Sean Baxter e todas as pessoas que eu encontrei em Inglaterra em primeiro lugar, numa primeira fase. Só o fator de motivação para estar a trabalhar com esses mestres ultrapassou as largas exigências culturais que exige a mudança de Portugal pela Inglaterra por causa das diferentes maneiras de vida que existe na Inglaterra, nomeadamente a parte da comida, a parte do tempo, a parte da primeira vez que tive que partilhar uma casa com alunos e depois as culturas diferentes, porque a cidade de Londres é uma cidade multicultural, existem 170 nacionalidades a residirem naquela cidade, então as diferenças são mais que muitas, mas Londres não é como Inglaterra, em primeiro lugar. Londres é um sítio icónico, é um sítio único, é um sítio que tem a sua beleza cosmopolita, certo? Que tem muita variedade e tem muitos estilos de música. Por isso, posso dizer que os primeiros 3 meses foram difíceis, porque também estava muito habituado a muitas coisas de casa, e então essa passagem foi de facto complicada nos primeiros 2, 3 meses, mas foram largamente ultrapassadas porque eu estava muito feliz pelo facto de poder estar a estudar com os mestres que estudava. Com o Gary Burton, com os Estados Unidos, acabou também mais ou menos por ser a mesma coisa. Eu nunca senti porque a minha intenção e a minha vocação e a minha força de vontade, tanto, aliás, eu durante 18 anos estudei uma média de 6 horas por dia, então não tinha muito tempo para estar aqui a pensar se era diferente ou se não era diferente, então tinha muita questão de o estudar, ou ir à universidade, ou ter um part-time para poder também pagar as minhas contas, e pronto, e sempre fui também, acho que sinto que sempre fui uma pessoa extremamente sociável, e pronto, sentia-me bem inserido nos meios onde estava, eu sentia casa nos sítios onde eu estava, por isso essa diferença cultural nunca chegou a existir, porque eu gostava bastante dos meios que eu navegava e que continuo a navegar. E como é que sentiste o meio musical nos Estados Unidos? Sentias que havia muito mais hipóteses? É uma excelente pergunta, aliás. Nos Estados Unidos existe a massificação de todos os nossos sonhos, ou seja, nós aqui na Europa temos músicos excelentes, temos facilities, hoje em dia começamos a ter universidades e campos com condições para desenvolver. O que existe nos Estados Unidos, existe um mercado de trabalho absolutamente gigantesco e as saídas profissionais são únicas. Se quiseres, estás sempre a trabalhar, estás sempre a tocar, ou vais fazer, ou tocas para artistas, ou és outra vez músico de estúdio, tens a Broadway, que tens
dezenas de espetáculos com músicos ao vivo. Eu adoro os Estados Unidos, sou suspeito, trabalho, ainda continuo a trabalhar lá, tenho a minha equipe para toda lá, os músicos com quem eu trabalho estão lá todos a residir, ou 90% deles com quem trabalho, e sem dúvida nenhuma é dos Estados Unidos para a Europa, não é tanto nós fazermos aqui na Europa e vermos se vamos chegar, não, temos que ir primeiro para os Estados Unidos para depois poderes fazer a Europa, ou seja, e é um meio muito competitivo, é um meio onde as pessoas estudam bastante, é um meio onde, sabes que nós músicos temos esta coisa meio alien de sentirmos sozinhos porque pensamos que temos uma maneira de pensar e que toda a gente pensa de maneira diferente. Tu nos Estados Unidos encontras muitos aliens, estás ainda mais loucos do que tu, com mais vontade de estudar, com mais vontade de ultrapassar barreiras, e depois é assim, quando tu estás lá, eu tive a oportunidade de estudar, por exemplo, com o Jim Hall, tu estás ali à beira dos mestres, estás a ver, vais ao Birdland e vês onde é que o Charlie Parker tocou, vês, então aqui é que o Miles Davis andou aqui nestas ruas, então o Dizzy Gillespie esteve aqui, então aqui é que é isto e aquilo lá e aquilo outro, ou seja, de uma certa forma sentes isso tudo enraizado e sentes, começas aos poucos a sentir, eu também quero fazer parte desta história, percebes? E tu ainda há pouco falaste de ser músico de estúdio, o que é que consiste isso? Olha, ser um músico de estudo, em primeiro lugar obriga-te a teres uma versatilidade muito grande. O facto, eu tive a sorte de estudar numa universidade que aliás, a preparação era mesmo essa, era para ser session musician. A ideia de conseguires tocar desde pop e pop bem tocado obriga a bastante disciplina relativamente em termos de som, em termos de equipamento, em termos de muita estrutura de musical. Depois envolve-te saber tocar blues, envolve-te saber tocar country, envolve-te saber tocar jazz, envolve-te saber rock, ou seja, há uma conjuntura de estilos que para tu trabalhares no mundo do estúdio de sessão tens que estar aberto porque tu não sabes o que é que te vão... Eu fui chamado imensas vezes, aliás eu trabalhei com 2 ou 3 produtores, o Buino Matias, o Pip Williams, que eram 2 grandes produtores em Inglaterra e são, e chamavam-me e diziam-me, olha, próxima quarta-feira vamos ter que fazer um tema, lembro-me, estou a abrir à cabeça o Fields of Gold em modo clássico, pronto, tens aqui um arranjo, temos que fazer isto na quarta-feira. Na sexta-feira vamos ter que tocar um tema de R&B anos 70, eu esperava que tu tivesses e trouxesse então a roupagem do som dos anos 70 de R&B. Na sessão seguinte era tocar um blues, ou seja, e o músico de sessão tem que entender este código linguístico e saber reproduzi-lo. Eu, por exemplo, eu como guitarrista tenho 20 guitarras diferentes e sei que a Stratocaster dos anos 70 é para tocar funk, R&B, Michael Jackson, sei que tenho a minha Gibson 335 que é para tocar, posso tocar imensas coisas, posso tocar jazz, posso tocar smooth jazz, tenho a minha Brian Moore que é para tocar rock, depois tenho um amplificador A, B, C, se bem que amplificadores, e em Londres, nos estúdios onde eu trabalhava, tínhamos sem número de amplificadores e eu podia escolher o que quisesse tocar. E isso também tem muito isso de ser o session, eu falo na minha área, eu falo na área de guitarra, saberes a conjugação entre a guitarra perfeita, o amplificador perfeito e os pedais perfeitos para poderes trazeres melhor, se fazeres jus ao som que tu queres trazer cá para fora. Queres que aquela música sou um funk dos anos 70, queres que aquela música sou um rock pop, anos 90, qual é o amp, qual é a guitarra, quais são os pedais, tudo isso tem códigos e pronto. E eu tive a sorte de começar a trabalhar com altos músicos de estúdio e que fui aprendendo muita coisa a fazer, sem dúvida nenhuma. Não houve assim algum pedido que fosse mais complicado? Foi. Houve uma vez que quando eu fui fazer as audições para o Jethro Tull, para o Ian Anderson, ele pediu-me para tocar a marcha turca com um arranjo em 9/8, a marcha turca é 2/4, toda a gente sabe isso, e aquilo era um arranjo, e porque eu tinha o arranjo na cabeça, às vezes é difícil desconstruir-te e adaptar-te ao time signature, especialmente que estava na hora e estava muita gente a olhar para mim, pronto, e lembro-me que isso, e houve outra vez também, uma vez que eu estava em estúdio com o Pip Williams, que ele fez lá um solo com um slide e eu precisava de fazer uma guitarra solo por cima e eu achei que aquilo que o Pip Williams que fez foi tão incrível
que eu estava a olhar para ele e estava a dizer, eu não consigo acrescentar nada porque eu acho que aquilo que tu fizeste é tão incrível, não há mais nada para acrescentar, não consigo ouvir, não consigo imaginar nada, pronto, mas houve mais, pronto, mas essas duas vêm-me agora à cabeça. E que projetos tens neste momento? Sei que vais lançar um CD, não é? Entretanto, lancei agora dia 24 de julho nos Estados Unidos pela editora Jazz Cinema, que é uma sucursal da Believe, lancei um álbum, o Fly High at the Heart of It 1, com a participação especial do Gary Burton, e pronto, esse é um projeto que sem dúvida nenhuma é o projeto que está na linha da frente, aliás é uma trilogia, eu estou a trabalhar neste momento com o Steve Rodby, que foi e é ainda o produtor do Pat Metheny, estou a trabalhar com o Paul Verdico, que também foi baterista do Pat Metheny e é um baterista fantástico, e estou a trabalhar com o Makoto Ozone, que é um pianista japonês, que trabalhou com o Gary Burton e com a Maria João, a nossa famosa cantora portuguesa. Então este quinteto é a base do Fly High, e é a base que, quando o bichinho do vírus passar, será a banda ao vivo que vai tocar internacionalmente. Pronto, e esse é o projeto principal. Entretanto, também trabalho com a Children's Tumor Foundation, que é uma fundação nos Estados Unidos, onde também vamos fazer uma European Tour que começa dia 5 de setembro e acaba em Portugal. Aliás, começamos dia 5 de setembro em Portugal e acabamos dia 4 de novembro, acho eu, na Bélgica, e conta com a participação, por exemplo, no caso da portuguesa, conta com a participação de músicos como o Ronquial, o Custódio Castelo, o Jorge Fernando, que é um produtor com quem eu adoro trabalhar e acho um músico absolutamente incrível, que é da área do fado, conta com a própria Maria João, conta com também o chefe Henrique, na área da culinária, conta também com o Tiago Monteiro, um corredor de Fórmula 1. Eu próprio faço uma entrevista lá com o Jonathan Sadowski, porque a Children's Tumor Foundation tem imensa gente de Hollywood envolvida, imensos atores, o Alec Baldwin também está envolvido, e pronto, e isto é outro... Esses eventos são pequenos concertos, ou como é que funciona? Vão ser, neste caso, o primeiro, e porque teve que ser assim devido à situação atual, vai ser um YouTube Premiere online, ou seja, vai ser dia 5 de setembro. E os próximos, queríamos muito que fossem físicos, mas estou a ver que vai tudo reverter tudo para o online. Pronto. É a nossa nova realidade, que acho que todos nós estamos a tentar adaptar, uns melhores que os outros, mas não é o futuro, porque não acredito que seja o futuro, mas é a fase transitória que nós nos encontramos neste momento, leva os músicos de facto a optarem por fazer estes concertos online, se bem que eu não sou um grande fã das redes, nem não é o meu, não é, como é que é de explicar, não é algo que me sinta muito entusiasmado a fazer, porque nós músicos, e tu também és músico, a gente gosta de estar do palco, gosta de estar com músicos, temos que sentir a interação do público, temos que sentir o calor das coisas para também fazer-nos tocar de uma maneira diferente, não é? Sim, e depois então, essas sessões são são em quantos países? São 5 países, será em Portugal, em Espanha, em França, na Alemanha, na Inglaterra, aliás 6, e termina na Bélgica. E são com músicos oriundos de cada país. E também é um projeto que eu gostava que falasses um bocadinho dessa escola que vais começar. Exatamente, ok. A escola pronto, é um super projeto que eu tenho dedicado um carinho e tudo de mim para abrir uma academia. Pronto, temos uma academia única, que é a primeira escola piloto com um curso universitário da Universidade de Londres, da Universidade West London University, que eu consegui uma parceria, um protocolo, porque eu também já fui docente nessa universidade, e no fundo vamos trazer a escola ou as certificações universitárias, não só a universidade, mas também mestrado, para a Atlantic Music Performance Institute, que é uma escola que eu tenho vindo a desenvolver esse projeto. É um edifício com 5 andares, que conta com 9 salas de aula, 7 salas de ensaios, um estúdio de gravação, um restaurante, um live room para, neste caso, por causa das restrições, com 30 lugares, e temos outro ao lado, um teatro com 170 lugares. E a ideia foi criar um hub criativo,
onde eu também tenho lá a produtora de eventos, a empresa de publishing, a editora com quem eu trabalho nos Estados Unidos, também temos aqui uma representação na Europa. No fundo, é juntar a ideia, o slogan da escola é construímos carreiras e é precisamente isso que nós vamos fazer isso. Vamos abraçar um aluno que como uma carreira se tratasse e esse aluno, no fundo, por termos todos estes serviços à volta, não só da parte académica e escolar, temos todos os serviços desde a área do copy, desde a área de fotografia, desde a área do videoclipe, desde a área de editoral, desde a área da gravação e desde a área da mistura, da masterização e da implementação do projeto no mercado. Contamos com professores de altíssima qualidade, não só nacionais, mas também internacionais. Nacionais, passo-te a citar, desde o Mário Barreiros na área da produção, desde o João Cunha, o Leandro Leoné na parte da bateria, teremos na parte do contrabaixo o Filipe Teixeira, mas também teremos o Carlos Barreto. Vamos ter uma série de professores que vão estar lá no dia-a-dia, mas também temos professores online, e temos o Dr. Richard Niles, que é um produtor com quem eu trabalho em Los Angeles, será o nosso professor de arranjo e de orquestração. Vamos ter também uma orquestra. No fundo, é trazer as ideias que eu aprendi de Los Angeles, da Musicians Institute, até à famosa BEAM, que é uma universidade que existe em Inglaterra, e no fundo trazer os dois conceitos e fazermos uma escola piloto aqui em Portugal. E era um sonho teu já há muito tempo ou foi assim de repente? Olha, sabes que o primeiro impacto, quando eu cheguei a Londres e comecei a estudar na universidade e vi as condições que eu tinha de ter para estudar, desde ter uma sala de guitarras, ter uma sala de vídeo onde eu pudesse ver vídeos e aprender matérias de diversas coisas. Resumindo e concluindo, eu quando lá cheguei disse-me a mim próprio, fogo, quem me dera que isto existisse em Portugal, um edifício assim, com estas condições, e lembro-me que falei com um primo, posso dizer que esta história já data de 2003, 2004, eu disse um dia quero ter assim uma escola de música. Quando cheguei cá a Portugal, em 2012, eu fui convidado para ser docente da primeira escola profissional do país, que se chamava na altura Jazz ao Norte, que entretanto fechou, era uma escola profissional de música. Percebi que, e não só ali, mas também em vários sítios, percebi que existia ainda a oportunidade de levar este projeto para a frente, uma vez que era um projeto inovador, um projeto único. Pronto, então um sonho que já vem de 10 anos, sim, e pus-me a caminho a fazer a escola. Já vão 5 anos. 5 anos. E a escola vai ficar situada em que cidade? Em Matosinhos, mesmo em frente a 500 metros da praia, que é fantástico, tem uma localização fabulosa, é perto do metro, 1 minuto a pé do metro, e tem condições únicas. Temos uns estúdios de gravação com todo o material, temos live rooms, temos sala de guitarra, sala de baixo, as salas de piano, temos a escola toda completa, com instrumentação completa. Temos 15 baterias, ou 15 não, por acaso não, são 8 agora, mas iríamos ter que ter para outras coisas. Mas sim, eu estou aqui a falar de material, mas porque também é uma coisa porque esta escola teve 3 passos importantes. Teve a parte primeiro de adquirir o edifício, depois foi preparar o edifício, desde fazer chão, tetos, paredes, isolamentos, isolei o edifício inteiro, foram mandadas vir portas, para teres ideia, os orçamentos daqui, tive que ir buscar portas lá fora, porque porque eu tive que comprar 15 portas de estúdio, quer dizer, isto tudo é uma longa história, só o antes e o depois, foram paredes levantadas, chãos destruídos, construído tudo de novo, quadros elétricos todos novos em cada piso, são 5 andares. Foi uma grande jornada, foi uma grande vitória, também contei, claro, com o apoio de muita gente, claro que obviamente contei com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, também contei com o apoio da Fundação Millennium, com um banco que me também tem apoiado não só nos meus projetos performativos, mas também educativos, e também foi importante esse lado também para desenvolver o projeto e também, pronto, e o meu investimento pessoal, que tem sido onde eu já tive 3, 4 convites para ir a lecionar
para Arkansas, para lecionar em Inglaterra outra vez e tive que me focar, porque só estar a par da minha carreira e das coisas todas que eu faço com a carreira e estar à frente deste mega projeto, sem dúvida que ocupa todo o tempo, não tenho espaço para respirar. Quando é que começa mesmo? Olha, dia 1 de outubro, no Dia Mundial da Música. Fantástico. E a tua ideia também depois é espalhá-lo para outras cidades? Estamos a falar uma coisa. Isso é o meu, é assim, esse é o grande sonho. O meu grande sonho, eu chamei a escola de Atlantic Music Performance Institute, porquê? Porque já tive o sonho de querer abrir 20 escolas, ok? 20 escolas, mas eram mesmo 20 escolas ou... Quer dizer, foi uma metáfora, olha, acredita que agora foi mesmo uma metáfora, não é uma metáfora, mas é assim, eu agora, depois do trabalho todo que me levou a montar esta, mas sabes que é assim, eu tenho um princípio muito importante, estou sempre a dizer isto e digo isto a muitas pessoas, que eu digo sempre, mais vale seguir o rabo do tubarão do que ser cabeça de sardinha. E então eu sempre me juntei, ou tentei me juntar, por exemplo, tu viste, eu acabei de falar da parte académica, estudar com o Gary Burton, estudei com o Barry Harris, bebop, estudei com o Dave Cliff, que foi um professor, um guitarrista que tocou com o Lee Konitz nos anos 70, tentei sempre ir além, tentei sempre estudar com os melhores possíveis, e quando eu comecei a montar a escola, tive a sorte de ter conhecido o Kevin Hardings, que é o dono da Academy of Music and Sound, que ele próprio já abriu 9 institutos. Então eu falo todas as semanas com ele e o Kevin é tipo do género, ainda vais aí, ok, agora ainda tens que fazer isto. Pronto. Daí, assim, as 20 escolas, qual era o meu sonho? Era ter escolas a rodear o Oceano Atlântico. Pronto. E então, por isso é que se chama Atlantic Music Performance Institute. Eu conheço e dou muito bem com o Toninho Horta, moro em Minas Gerais. Ele tem lá uma escola de música, há a hipótese de fazermos lá a Atlantic, por causa das certificações também vindas de Londres. Também já há uma parceria em Lisboa, que tudo leva a crer que a Bom Porto iremos abrir também a Atlantic em Lisboa, no Algarve, como é óbvio. Em Long Island sempre quis fazer, porque se tu olhares na parte da latitude ou da longitude, mas o meridiano, se for sempre em frente na zona de Portugal, e for sempre vais dar a Long Island, a Nova York. E então a ideia de abrir uma escola em Long Island, que também tenham lá algumas pessoas que irão eventualmente mexer os cordelinhos para nós conseguirmos desenvolver. E também tem um business manager americano, onde ele também tem algum poder para poder desenvolver e para que o projeto tenha sucesso nesse sentido. E pronto, eu calculo que estes 4, 5 sítios, e em Southampton, que é o sul de Inglaterra, que também o Oceano Atlântico lá chega, através da parceria também com o Kevin, já lhe falei por alto, mas o Kevin também tem o negócio dele, também tem os institutos dele, e pronto. Mas estes sítios serão os sítios que eu, eventualmente, depois de um ano 5, eu acho que os primeiros 5 anos vai ser para solidificar a marca, aqui no Porto, e depois, passados 5 anos, sim, começar a partir para a expansão, acho que sim. Se tu já acho que falaste, já não falta tudo para as 20, não é? Se fosse quisesse. Eu acho que assim, às 20 foi na altura, eu ainda era mais novo, estava cheio de vontade de querer, eu por mim abria 100, estás a ver? Eu por acaso conheci, atenção, eu conheci um Marty nos Estados Unidos, um campeão que já abriu 230 escolas de música, é inacreditável, é uma máquina de abrir escolas de música, sim, é muito forte ele, é mesmo, e estou-te a dizer que cada escola tem 600 a 1000 alunos hoje em dia, é inacreditável, é tipo o guru de abrir escolas de música. Lá está, é o rabo do tubarão, como há bocado estávamos a falar. E como é que tu consegues conciliar todo esse sonho, não é? A escola, com a parte musical? O estudo e os teus CDs? Como é que consegues? As viagens também? Claro, olha, primeiro, sim, primeiro, e sobretudo também os time zones, sabes? Porque assim, eu trabalho com pessoas ou que moram em Los Angeles e são 8 horas de diferença para cá. Eu sei muito bem quando são 4 da tarde aqui, são 8 da manhã em Los Angeles, porque já tive imensas reuniões às 4 da tarde aqui, que são 8. Em Nova York são menos 5 ou 6 agora. Arkansas a mesma coisa, que é o Central Time. Depois existe o Japão, onde o pianista com quem eu trabalho já são horas para a frente. New Zealand acho que são 13 horas para a frente também, mais os time zones, porque a maior parte das reuniões, sim, que eu tenho online,
me obriga a desdobrar também em diferentes horários, e é assim, eu acho que tudo parte, em primeiro lugar, pela força de vontade de querer que os projetos aconteçam. E assim, é óbvio que eu sinto que tenho sacrificado um pouco o meu lado do estudo neste momento, e é uma parte que, sem dúvida nenhuma, que a escola e também a minha carreira obriga muitas formalidades, obriga muitas burocracias. Estou a montar agora a equipa para a Atlântico para dar o arranque da escola, e tenho uma equipa fabulosa nesse sentido, para levar a bom porto todas as exigências que a escola vai ter. E se queres que te diga, eu tento fazer da melhor maneira possível, tento-me organizar. Sempre fui, pronto, tive a sorte, e tu sabes, és músico, a gente para estudar música a gente põe 3, 4 horas para estudar, e depois, mas ok, eu tenho que estudar as escalas maiores nos 12 tons em meia hora, depois eu tenho que estudar os arpejos, tenho que estudar as tríades, e eu acho que essa bagagem que me deu desde muito novo, me consegui, no fundo, adaptar à vida real, a dizer, ok, eu agora tenho reuniões, por exemplo, eu estou há 6 internos da Universidade de Arkansas que estão a trabalhar neste momento na minha carreira, e sei que, é assim, acho que um dos grandes segredos é saber delegar às pessoas que também consigam cumprir com as coisas que também têm que ser feitas, porque não é fácil tirar a tua informação toda do teu cérebro e pôr as outras pessoas fazerem à imagem, ou até te surpreenderem, que é muitas vezes o caso que acontece. Às vezes eu tenho aquela ideia que eu já acho que é XPTO, e de repente alguém vem e dá 10-0 relativamente a isso. E pronto, e também acho que é muito importante o apoio familiar, o apoio, neste caso, o apoio da mãe, o apoio da namorada também é muito importante, o apoio dos amigos, o apoio dos músicos que apoiam. Tudo isto é tudo muito importante, e que consolida, e que também me faz sentir cheio, sentir completo, e pronto, sentir que também estou numa jornada, que estou numa missão, e que estou aqui para fazer história, não estou aqui para ficar para a história, certo? Acho que é um bocado esse o modo. E que conselhos deixas assim aos jovens músicos? Olha, eu aprendi uma vez na sala de aula com o Dave Cliff, que também foi aluno do Bill Evans, o pianista. Existe a teoria dos 3 P's, ok? E a teoria dos 3 P's é paixão, paciência e perseverança. Pronto. E o conselho que eu dou mesmo é: se queres ser músico, tens que ter a consciência. Pronto, eu tenho um pai que é médico, ok? E quando eu cheguei a casa com a histórica conversa ao pai, eu acho que quero seguir música, tu já sabes o que é que veio dali, certo? Queres vida de cowboy, queres vida disto, queres vida daquilo e não sei o quê, pronto. Eu acho que o primeiro ponto em que tu decides que queres ser músico, tu tens mesmo que ganhar a consciência daquilo que tu estás a dizer. E a nossa percepção, quando estamos nos teenagers, dos 15 aos 20 é uma percepção, e dos 20 aos 30 é outra, e dos 30 já estás a levar com tudo aquilo que sonhaste dos 15 aos 20 e dos 20 aos 30, e a partir dos 40, que é o meu caso agora, então começa-se a assumir essa responsabilidade a corpo inteiro. Mas, é assim, um grande conselho é: estuda ao máximo que puderes, tenta estudar com os maiores mestres que tu possas encontrar, porque são eles que te vão contar as histórias, são eles que te vão revelar os segredos, são eles que te vão mostrar os caminhos, são eles que te vão abrir as portas. Tenta ser o máximo profissional possível, sempre um músico ter essa questão do profissionalismo é muito importante, o facto de sermos pontuais, entregarmos tudo. Estás a trabalhar com um músico, estás a trabalhar numa banda, saberes fazeres a tua parte, saberes a parte toda musical, não criares problemas num grupo, saber estar na estrada, saber que quando tu estás na estrada também é cansativo, no fundo casas-te com os outros músicos, há problemas com toda a gente. Então, olha, os conselhos é, na parte educativa, se tens ambições, olha, eu resumo-te assim: queres ser o melhor da tua rua, então estuda 1 hora por dia. Queres ser o melhor da tua avenida, então estuda 2 horas por dia. Queres realmente fazer alguma coisa minimamente notável na música, então tens que estudar 8 horas por dia. E não há volta a dar.
não há nenhum programa, não há nenhuma aplicação, não há nenhum software que te vá fazer a tocar melhor. Acho que a prática, o estudo e, sobretudo, tocar com muita gente. Tocar, fazer projetos, não haver preconceitos. Eu, neste momento, sou um músico que já tive a sorte de liderar os meus projetos em coliseus, em CCBs, mas também te digo que já fiz centenas de casamentos, até um funeral já fui tocar. Okay? Já fiz imensos eventos e esses eventos são muito importantes, que são uma preparação para a nossa profissionalização. É onde vamos receber dinheiro, é preciso comprar guitarras, é preciso comprar amplificadores, é preciso comprar material, é preciso imenso de investir nos teus estudos. E onde eu investi, sem dúvida, na minha carreira, foi estudar com pessoas como o Gary Burton, estudar pessoas como o Barry Harris, estudar com o Jim Hall, estudar com o Mike Oldham e dar o litro, espelhar-te sempre e mais vale seguir mesmo o rabo do tubarão do que ser cabeça de sardinha. Juntar-te às pessoas que tu achas que são bem-sucedidas, mas bem-sucedidas não só serem grandes músicos, mas serem também boas pessoas a nível social, certo? Que têm algo para acrescentar. E quando a gente que se começa a espelhar, e eu tento-me sempre espelhar, pá, na minha banda, tirando a Maria João e eu, todos têm no mínimo 5 Grammys. Certo? O meu álbum foi submetido a Grammys, dia 3 de agosto agora. Pronto. Mas então eu quero trabalhar com eles, porque eu quero perceber como é que eles ganharam, eu quero perceber como é que a coisa aconteceu. E então não há nada melhor do que estar sempre à procura de tocar com os melhores, ir às jam sessions é extremamente importante, fazer a network de músicos é extremamente importante, estar na internet 1-2 horas a mandar mails todos os dias também é importante, teres a consciência que vais levar em 500 oportunidades, vais levar com 490 nãos, 10 vão mais ou menos nins, 5 está quase, 3 realmente vão acontecer e depois há outra frase célebre que eu aprendi também que é até tu estás na estrada, não estás na estrada, certo? Então há muitas, gerir expectativas também é importante, saber se queres ser líder de um projeto, se queres simplesmente só ser músico, porque ser líder é uma coisa, ser um músico de um projeto é completamente diferente. E, sobretudo, divertiste a fazer isto tudo, percebes? Porque se também não te divertes, é muito cansativo tudo isto que eu te acabei de dizer, sim. E achas que os alunos têm noção de que o ser músico envolve muita coisa? Achas que as pessoas têm noção disso? Ou é uma coisa que... Mesmo o que eu vi, as escolas, às vezes as escolas não ensinam, e tenho a certeza que a tua escola vai fazê-lo, a ensinar isso, a ser um músico completo, não é? Olha, é isso, acho que é assim, hoje em dia existe a necessidade, o músico tem que saber tocar em orquestra, tem que saber trabalhar, eu já trabalhei, por exemplo, em orquestra, já no Nigel, já fiz o West Side Story em Soho, já trabalhei na RTP1 durante 2 anos como músico. O músico nos dias de hoje tem que se saber adaptar, a saber fazer imensas coisas diferentes. E é, de facto, aquilo que tu acabaste de dizer é uma verdade. Infelizmente, na maior parte dos sítios onde nós andamos a estudar, ensinam-nos, e muito bem, a parte musical, mas não nos ensinam a escola da vida. Certo? E a escola da vida é precisamente essa, é a construção da carreira. E eu posso dizer, um músico, e sou muito frontal com isso, um músico se não tiver um publicista, um publisher, uma assessoria de imprensa, web design, vídeo, fotografia, um manager, um booker, um advogado super importante e uma editora, então ainda nem começaste, percebes? É que é mesmo central, isto aquilo tudo que eu estou a dizer, e essa experiência toda, ou o saber o infograma da música como existe, desde a parte que existe o estúdio, depois existe o produtor, depois existe o engenheiro, depois existe a editora, que tem a promoção, o retalho, o mídia, o vídeo, a fotografia, o jornalista, a parte do artista, a parte do manager à volta do artista, a parte do tour manager, a parte da booking, quem faz as vendas, e o publisher. Este infograma, sim, sem dúvida nenhuma, é um dos programas centrais que nós vamos explorar na AMPI, porque sem dúvida é assim que tu fazes um músico, e o músico tem que ser, não diria protegido, mas tem que trabalhar nesta cadeia
se quer realmente que as coisas, nós, por exemplo, nós temos planos de um lançamento de um álbum a 20 semanas, o que é preciso fazer na semana 20, na semana 19, na semana 18 é preciso qual é a rádio que vai apoiar o projeto, os posters na semana 15 estarem prontos, na semana 14 já estar. Há tanta coisa para fazer para lançar um disco e é assim, é maravilhoso para quem também já estou nisto. Eu tirei também um curso relacionado com Music Management e aí também fiquei a perceber como é que, no fundo, a roda da indústria da música funciona. E então é muito importante o músico ganhar cada vez mais essa consciência, porque hoje em dia vivemos das redes sociais, ou há muita gente que pensa que também vivemos das redes sociais, mas isso ao mesmo tempo é um engano, porque as pessoas também pensam que é só através das visualizações que vão conquistar mercado, mas também te digo uma coisa muito simples, o baixista, o produtor com quem trabalho, o Steve Rodby, ele tem 80 followers no YouTube, mas tem 12 Grammys, certo? Ou seja, não são os followers que te vão dar o trabalho. Pá, eventualmente os followers são importantes para patrocinadores, para câmaras municipais que não se dão ao trabalho de ir ouvir a música, mas vão ver, quantos seguidores ele tem, então ele deve ser bom. Existe esse preconceito muito grande. E é só por esses assuntos que neste momento também, até eu próprio, que sempre fui um anti-redes sociais, mas hoje em dia, e as pessoas mudam, e eu estou convertido também e empenhado em desenvolver essa parte das redes sociais que se tornou uma questão tão central e então agora com este bichinho que apareceu agora na Terra, o meio de comunicação por muita gente é através das redes sociais. Então, ou seja, eu acho que o mundo estava a ir nesse sentido, mas por causa daquilo que aconteceu, acho que o mundo acelerou tipo 10 anos ou 15 anos, porque o que iria acontecer daqui a 10, 15 anos, este excesso de concertos, os Facebooks Live já existiam há 4, 5 anos, certo? Mas hoje em dia, mas era uma coisa esporádica, ninguém estava interessado nisso. Hoje em dia, tu vais ao Facebook, tu ligas, é uma manta de retalhos, montras e montras e montras e montras de pessoas a fazer isso. Não é que seja algo que eu faça, que gosto de fazer, e acho que qualquer músico ou qualquer pessoa que gosta que a sua arte que não seja exposta dessa maneira, mas é um veículo sem dúvida bastante eficaz para criar awareness, para criar para as pessoas conhecerem os artistas, se bem que hoje em dia com a internet qualquer um pode ser artista, pronto, e então existe essa confusão do que é ser um músico e sabes que és um músico estudado e todos os músicos que são estudados têm consciência que para ser músico tens que estudar, nos primeiros 10 anos ainda nem estás a aprender a tirar som do instrumento, certo? Tens que tirar 10 anos para tirar som do instrumento e depois disso começa a tua vida como músico, porque primeiro tens que aprender, depois tens que imitar e só depois é que tens que inovar, que acho que é mesmo importante isso. Olha, quero te agradecer por teres aceito o convite, foi um gosto, estamos aqui a conversar. Só gostava de saber como é que se assiste a esse evento do 5 de setembro. Olha, primeiro podes ir ao Sandro Norton Musician, que é, acho eu que é o meu Instagram e é a minha página de Facebook. Ou podes ir a www.ctf.org aquela barra assim slash, e Journey, Journey. Aí tens a informação toda do evento e dos eventos que vêm a partir daí, e acho que é assim, a ideia destes eventos foi trazer um pouco da música portuguesa, mas também da cultura portuguesa, daí estar um chefe de cozinha, temos outras pessoas, mas claro que também se centra muito na questão do fado e na questão do ronquial, também contamos com a participação do Toninho Horta, que é um grande amigo, e vamos ter Portugal, e nós portugueses somos exploradores, certo? Sempre fomos exploradores, então essa veia eu quis também trazer para este evento, que eu também faço co-produção no evento, quis trazer a nossa veia de exploradores, por exemplo, eu associei o ronquial à Índia, porque o Rão agora neste momento está para lançar um álbum dedicado ao Gandhi, que faz 150 anos agora, e do Toninho Horta quis trazer um bocado do Brasil, e nós, os portugueses, fomos exploradores
nesses dois sítios e também um bocado da cozinha portuguesa e depois, como é óbvio, chamei o Custódio Castelo para, por causa do Fado e o Jorge Fernando e a Fábia Rebordão e pronto, e também trouxe o Tiago Monteiro porque acho que é um orgulho nacional na parte das corridas e ele também ele gosta muito do meu projeto e no fundo o Fly High at the Heart of It, que é o meu álbum que eu lancei, está a fazer uma jornada porque é muito engraçado porque esta parceria com a Children's Tumor Foundation iniciou em maio, onde nós fizemos uma Zoomathon online com estes atores, com os jogadores da NBA, com os jogadores da NFL e o slogan da Children's Tumor Foundation é Home is where the heart is. E então, por eu estar a lançar um álbum chamado Fly High at the Heart of It, então o Home is where the heart is e o Fly High, os mundos juntaram-se e fez todo sentido que a gente fizesse uma jornada juntos e vamos ter mais eventos, mas como é óbvio, esta conjuntura, esta nossa nova realidade que estamos a viver nos dias de hoje, tem que haver um princípio da adaptabilidade muito grande, não é? E depois isto envolve pessoas que estão na Bélgica, pessoas que estão na Suíça, pessoas que estão nos Estados Unidos, da parte da Children's Tumor Foundation, mais aqui em Portugal, mais os vídeos, mais isto, mais aquilo, mais... Depois há uma empresa em Hollywood que está a fazer a preparação porque é absolutamente incrível. É 1h30 recheada de grandes artistas portugueses, também tem algumas músicas relativamente ao meu álbum, também o Gary Burton faz parte, o Ian Anderson do Jethro Tull também está lá, ou seja, vai ser super divertido e tenho a certeza absoluta que vai ser um serão, vai ser às 7 da tarde, numa sexta-feira, na primeira sexta-feira de setembro, e tenho a certeza que vai ser um serão bastante agradável para quem quiser assistir. Eu vou deixar então o link quando o vídeo e assim as pessoas podem assistir. Pronto. Olha, mais uma vez obrigado por ter aceito o convite. Michael, obrigado a eu e obrigado e desde já dou-te os parabéns por esta iniciativa, porque acho que é muito importante, ainda para mais sabendo eu que tu és músico, certo? É muito importante e é muito giro, sabes? Eu aprendi com o Gary Burton uma coisa muito gira que foi o seguinte: nós músicos chega a uma certa altura, somos músicos, mas começamos a quedar ou ter uma queda para outra coisa diferente, certo? Ou seja, há músicos que são músicos exímios e depois se dedicam a vídeo, ok? E depois começam a saber fazer vídeos, começam a saber fazer as animações todas. Depois há outros que se dedicam a ter empresas de eventos. Depois há outros que se dedicam a ter empresas de management. E depois há outros que se dedicam a fazer eventos. Eu próprio tenho uma produtora de eventos, eu próprio faço muitos eventos. Ou seja, é giro ver-te a florescer e tive a possibilidade de assistir a algumas, e conheço as pessoas todas que tu entrevistaste, que são fantásticas, desde a Inês, do acordeão, com quem eu conheço muito bem, o André na guitarra, que é um guitarrista fantástico, e dou-te os meus parabéns por tu saíres da tua box, da tua zona de conforto, de seres músico e de estás na tua e de quereres igualmente dares a oportunidade aos músicos de falarem um bocadinho do que é que eles andam a fazer, porque eu acho que é importante estas histórias todas, porque eu tenho a certeza que uma das razões que tu fazes isso é para as pessoas se sentirem inspiradas e sentirem que viver no mundo da música é um mundo divertido, é um mundo construtivo e é para isso que nós também estamos cá. Acho que os músicos, em primeiro lugar, são mensageiros e então há diversas formas de transmitir essa mensagem. Por isso, os meus parabéns, Michael, pela tua iniciativa. Muito obrigado. Obrigado.